paz do Senhor para todos. Gostaria de neste dia trazer uma palavra ao nosso coração. Está no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 1, diz assim: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Neste texto sagrado, no livro de Lucas, capítulo 18, do 1 ao 8, Jesus conta uma parábola aos seus discípulos, dizendo que nós devemos sempre estar em oração e nunca desfalecer. Porque o nosso adversário, o nosso inimigo, ele trabalha 24 horas contra as nossas vidas. Ele quer nos destruir, ele quer nos derrotar. Então ele não se cansa de trabalhar contra nós. Por isso nós devemos estar em oração armados com as armas do Espírito. As armas que está lá em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Então nós devemos nos armar, estar sempre em oração. Nessa parábola, Jesus contou dizendo: havia numa cidade um certo juiz que não temia a Deus e nem aos homens. E havia também na mesma cidade uma viúva que ia ter com ele todos os dias dizendo: julga minha causa. E por algum tempo aquele juiz não quis. Mas depois de algum tempo ele disse consigo mesmo: ainda que eu não temo a Deus e nem respeite os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que enfim não volte e me importune. E disse o Senhor: ouviu o que disse o justo juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que lhe clamam a ele de dia e de noite, ainda que pareça tardio? Então, nessa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não temia os homens. Isso aqui é uma parábola, tá, irmãs? Jesus contando uma história, uma parábola. Havia nessa cidade um juiz que não temia a Deus e havia também uma viúva. E essa viúva todos os dias ia até a casa dele, ou até a casa dele, não sei, ou até o fórum, vamos colocar nos dias atuais. Eu sei que ela incomodava ele de alguma forma. E ela falava com ele: por favor, julgue a minha causa, eu preciso de justiça, julgue a minha causa. E ele não queria julgar a causa daquela mulher, mas como ela importunava sempre ele falou consigo mesmo: eu não temo a Deus e não respeito os homens, mas essa mulher, ela me incomoda, ela me importuna. Eu vou resolver a causa dela para ela não me incomodar mais. E foi isso que aconteceu. E o Senhor Jesus disse: porventura, o Senhor não fará justiça aos seus escolhidos? O Senhor está vendo a tua oração. O Senhor está vendo o teu clamor. Aí diz assim: ainda que pareça tardio para com eles. Muitas vezes nós clamamos e pensamos que o Senhor não está nos vendo. Mas Ele está te vendo. Mesmo que pareça tardia, na hora certa a tua resposta vai vir. Continue clamando. Aí essa parábola no capítulo 1, ela diz que nós devemos orar sempre e nunca desfalecer. É um perigo crente parar de orar. Porque o inimigo, como eu já falei, ele está pronto a nos atacar. Primeiro ponto: parar de orar nos desconecta com a fonte do poder. João capítulo 15, versículo 15. Sem mim nada podeis fazer. Se a gente não tiver em oração, se a gente não tiver com o Senhor Jesus, sem Ele nós não podemos fazer nada. Temos que estar conectados com o Senhor Jesus. Jesus nos compara a ramos ligados à videira. Quando estamos conectados com Ele pela oração, temos vida, força e direção. Mas ao pararmos de orar, é como se desligarmos o fio da tomada espiritual. Podemos perder a força espiritual, perdemos a força de resistir à tentação, a clareza de tomar decisões e a paz em meio às lutas. Então é muito perigoso nós pararmos de orar. Estamos propensos a cair em tentação, a tomar decisões erradas e não ter paz diante das lutas. Então, quando nós oramos, nós estamos atentos às ciladas do inimigo. O Senhor nos livra, o Senhor nos dá discernimento espiritual. Quando nós oramos, Deus nos dá clareza diante quando vamos tomar uma decisão, Ele nos dá clareza. Ele nos dá paz no espírito quando estamos
sem paz diante da luta, daquela tribulação, o Senhor nos dá paz, nos dá tranquilidade. É por isso que muitos crentes caem facilmente e estão vazios, porque pararam de se abastecer em oração. Então devemos estar sempre em oração. A oração é o nosso alimento espiritual. A oração é o oxigênio da alma. Sem a oração, o crente morre. Sem a oração, nós perdemos as forças. Então o Senhor Jesus disse para nós estar sempre em oração. Ponto 2. Parar de orar esfria o nosso relacionamento com Deus. Mateus capítulo 26, versículo 40 e 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Jesus fala isso aos discípulos no Getsêmani, momento antes de ser preso. Eles dormiram quando deveriam estar orando. Resultado, quando a provação chegou, todos fugiram. A oração é relacionamento. Assim como nenhum casamento sobrevive sem diálogo, nenhuma vida espiritual sobrevive sem oração. Sem a oração, nossa fé se torna apenas ritual, aparência, religião vazia. Então, como eu já falei, irmãos, devemos estar em oração. Quando Jesus estava ali no Getsêmani, ele falou para os seus discípulos: ficai aqui, que eu vou ali orar. E quando Jesus voltou, eles estavam dormindo. E Jesus falou: vigiai e orai para que vocês não entrem em tentação. A carne é fraca, mas o espírito é forte. Vocês têm que estar em oração, vocês têm que estar em espírito. Porque se você estiver sem a oração, desconectados com Deus, vocês vão ficar fracos, vocês vão ficar vulneráveis na tentação do inimigo. Então, irmãos, vamos cada dia mais, essa palavra é para mim principalmente, buscar o Senhor em oração. Se você não consegue orar ali na igreja, tirar um período de oração, tire um período na sua casa. Faça um propósito com Deus de madrugada, faça um propósito com Deus durante o dia. Tire um período e fale: Senhor, eu vou orar meia hora, de tal hora a tal hora, vou orar 1 hora. Faça um propósito com Deus e ore, porque a oração é o que nos alimenta. A oração é o nosso oxigênio, é o oxigênio da alma, como eu já falei. Sem a oração nós morremos. Porque muitas vezes nós vamos para a igreja, aquela correria do dia a dia, e chegamos na igreja em cima da hora e muitas vezes não temos tempo de orar. Uma coisa que é errado, eu, Verônica, acho errado. Muitas vezes nós temos que nos esforçar para chegar um pouco mais cedo. Chegar meia hora mais cedo para dobrarmos os nossos joelhos e orar e falar com Deus. Mas muitas vezes, devido à correria, a gente não consegue. Por isso, devemos tirar um propósito na nossa casa e orar ao Senhor, falar com Ele. Porque devemos estar conectados com Ele em oração. Terceiro ponto, parar de orar abre espaço para o engano e o pecado. Lucas capítulo 1, versículo 1, onde eu já falei, contou-lhes também uma parábola, o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Jesus sabia que sem oração desfalecemos e perdemos o discernimento. Começamos a aceitar coisas que antes sabíamos que eram erradas. Senhora, olha que frase linda, né? Jesus sabia que sem a oração nós ia desfalecer. Perdemos o discernimento. Quando nós não oramos, nós perdemos a direção, perdemos o discernimento. Começamos a aceitar coisas que antes era pecado, hoje não é mais. Né? A gente sabia que antigamente aquilo era errado, hoje não é mais. Então a gente vai perdendo o discernimento. Quando não oramos, a carne toma o controle da nossa vida. O mundo nos influencia. O inimigo encontra espaço. Parar de orar é como sair para a guerra desarmado. Meu Deus, que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Que nós venhamos estar em oração nesses últimos dias. São dias de guerras, dias de tribulação. Nós estamos nos últimos dias da Igreja de Cristo aqui na Terra. Devemos estar atentos em oração, clamando a Deus por nós, pela nossa família, pelos nossos filhos, para que nós não venhamos desfalecer, não venhamos morrer. O Senhor nos chama hoje para uma vida de oração. O Senhor ainda nos chama para um lugar secreto. Ele nos espera para estar com Ele, conectados com Ele. Quando nós oramos,
Nós temos uma vida de imunidade espiritual, somos imunes ao pecado, imune às coisas do mundo. O Senhor nos guarda, nos livra, nos dá livramento. Então, que esta palavra fique para mim e para você neste dia. Que nós venhamos ter uma vida santificada, separada do pecado, separada do mundo e sempre estar em oração. Como diz lá em Tessalonicenses, orai sem cessar. Devemos estar em oração. Lá em Jeremias 33:3 diz: clamai a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então nós devemos clamar ao Senhor. Estar em oração, clamando, buscando, porque Ele está pronto a nos responder. Como eu falei no versículo 18 de Lucas e o versículo 7, no finalzinho diz que, ainda que pareça tardio, ainda que o Senhor pareça tardio, parece que Ele não está te ouvindo, que Ele não vai te responder, continue orando. O silêncio de Deus não quer dizer que Ele te abandonou. Ele está te observando. O Senhor vai te dar vitória. Como fez aquela mulher do juiz lá, o juiz iníquo. Ela ficou todos os dias ali, incomodando ele, até que ele resolveu a causa dela. Assim é o nosso Deus. Clame, insista em oração, que o Senhor vai te dar vitória. Amém? Deus te abençoe neste dia.